Agora, evidentemente, nós sabemos que a mulher, em primeiro lugar, por anseio próprio, em segundo lugar, para ajudar a compor o salário da família, ela foi para a rua, tem que trabalhar, etc. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, houve um movimento contrário. As executivas passaram a voltar para casa para ficar com seus filhos. Agora, aqui no Brasil e em todo lugar do mundo, existia um sistema que foi abolido. Não sei porquê, mas não existe mais, talvez pelo custo, que eram os colégios semi-internos. O que o senhor acha dessa posição, dessa situação toda? Não, existem ainda escolas que o aluno fica uma boa parte dentro. Na nossa escola, por exemplo, o aluno ele tem as 6 aulas dele diária, depois à tarde nós oferecemos para ele toda uma atividade extra-classe, então a parte esportiva, a parte cultural, ele tem também o aluno que está em dificuldade, ele tem aqueles plantões de dúvidas, que são professores que ficam com ele na escola à tarde estudando com ele, então a nossa escola também oferece condições de que se o aluno desejar e a família desejar, dele ficar o dia inteiro dentro da escola, tá certo? Que nível, que grau? Desde do primeiro grau até o segundo grau, que hoje é ensino fundamental e ensino médio. Então, existe condições do aluno ficar dentro da escola, não com aquela obrigação de estar interno. Sim, ele está desenvolvendo atividades, ele está estudando os grupos de estudos que são montados dentro da escola. Então, existe aquele amparo, e os orientadores estão lá, o diretor está lá, está todo mundo lá, e esse aluno está amparado. Tá? Já há muito interesse por isso? Existe, mas o que a família também hoje em dia costuma fazer? Esse menino, quando ele sai da escola à tarde, ele estuda período da manhã todo, à tarde, então os pais também costumam colocar aula de inglês, aula de informática, academia de ginástica, natação. Então o que a gente tem que fazer? Não é porque nós trabalhamos o dia todo fora, que nós também temos que estressar esse jovem com N atividades, porque senão ele vai chegar num determinado momento da vida dele altamente estressado, ele não aguenta mais tantas atividades, está entendendo? Então, esse retorno da mãe para dentro de casa, claro que é salutar. Se uma mãe tiver a disponibilidade dela trabalhar meio período e à tarde ela estar com o filho dela, lógico, isso é extremamente salutar. O filho precisa do carinho da mãe e do carinho do pai. Ele precisa da atenção da mãe e da atenção do pai. Mas quando impedidos por isso, por situação financeira, quando impedido por isso porque tem que trabalhar mesmo, as escolas amparam as crianças dentro das escolas com atividades, as escolas estão preparadas hoje em dia para isso. E também os pais hoje em dia eles procuram outro tipo de recurso que são essas atividades que eu estou falando. Esse é o seu último livro? O meu último livro é esse. O penúltimo, nunca é o último. Esse é o Histórias de Adolescente, Crônicas de Educador. E este é o meu primeiro livro, que é O Mundo de Educador, um Educador no Mundo. Sim. Nesse primeiro livro eu conto a minha trajetória como educador, eu conto o meu credo pedagógico, tudo aquilo que eu acredito que funciona, que dá certo para orientar adolescentes, e conto alguns casos. Aí, motivado por esses casos do primeiro livro, que foram histórias muito marcantes na minha vida como educador, eu escrevi esse segundo livro, que são 116 crônicas, que são 116 histórias de adolescentes que eu ajudei a orientar, que passaram por um período de conflito e que tiveram um final feliz. Então, este é o meu segundo livro. Muito bom. Bom, o tempo está esgotado, mas eu queria fazer uma perguntinha rápida aí. É o seguinte, e o tóxico? Eu acho que hoje em dia essa é a grande preocupação da sociedade e é o que nós temos que combater. Eu costumo dizer para os meus adolescentes, para todos os adolescentes que eu oriento, que droga, ela não é muleta para ninguém. Ela não vai servir de amparo para nada, tá certo? Esse jovem que se envolver com droga, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um problema a mais para ele na vida dele futura. Então cabe à escola, cabe aos pais, cabe à igreja, cabe à sociedade educar os nossos jovens de que droga não é algo bom para ele, que vai simplesmente destruir a vida dele e que esse adolescente, sabe, vai ter sérios problemas na sua vida futura se ele entrar por esse caminho. E eu acho que hoje em dia a sociedade está preocupada e está trabalhando isso, as escolas trabalham isso, não tapam mais o sol com a peneira não, elas vão lá e trabalham.
e a família também está mais aberta para estar discutindo isso. Porque antigamente o que acontecia? Não, na minha casa não tem. Não é verdade. Poderia estar acontecendo dentro da sua casa. Então o que acontece? Hoje os pais estão muito mais ligados, muito mais antenados com esse problema e a gente sabe, eu acho que vamos acabar encontrando uma solução. Mas tem que ser uma participação de todos. Todo mundo envolvido, sabe, em botar um fim nisso. Agora, quem envolve é o colega ou tem algum outro fator? É muito complicado você dizer qual motivo o adolescente entrou na droga, você está entendendo? Lógico que o grupo às vezes pode ser extremamente importante, mas às vezes é uma curiosidade, às vezes é um processo de autoafirmação, às vezes é um conflito que ele está passando naquele momento. Existem N respostas para você falar o que levou aquele garoto a entrar no mundo das drogas. Muito bem. Professor Marcos Vinícius Martins, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E vamos aguardar. Era uma vontade de fazer o seu programa, hoje eu estou realizando ela. Muito obrigado. Grande abraço. Bem, meus amigos, chegamos ao final. Tenham todos uma boa noite e até o próximo. Bye, bye, Brasil.